Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo para Iniciantes. Eu sou Ricardo Honório e neste vídeo vamos dar continuidade ao bate-papo com o Dr. Enio Francisco, psicólogo, colaborador da Federação Espírita do Estado de Goiás e também da Irradiação Espírita Cristã de Goiânia. E neste programa vamos falar sobre as principais causas e as consequências do ato suicida, logo depois da nossa vinheta. Até já. E conforme prometido no último programa nosso, nós conseguimos trazer mais uma vez o Dr. Enio Francisco aqui para o canal Espiritismo para Iniciantes. E hoje nós vamos continuar batendo um papo sobre suicídio, mas hoje eu quero conversar com o Dr. Enio sobre as causas e as consequências do suicídio. Enio, seja bem-vindo mais uma vez. Ricardo, nós agradecemos, né, o convite para participar aqui do canal Espiritismo para Iniciantes. Muito obrigado pelo convite. Ótimo. Enio, no último programa, nós conversamos sobre se o suicídio é um ato de coragem, é um ato de desespero. E eu quero ouvir de você hoje, considerando não só o teu conhecimento espírita, mas também como psicólogo, quais as principais causas? Porque se a gente for à internet, nós vamos ver lá, né, que a drogatização é causa, a depressão é causa para o suicídio, são inúmeras, as causas são multifatoriais. Mas quais dessas você considera aquela principal? Ótimo. É interessante, né, Ricardo? Porque assim, um dos primeiros conflitos da família de um suicida é exatamente essa coisa de perguntar, né, o tal do porquê. Por Uhum. que que ele fez isso? Então, nós precisamos ampliar a nossa visão para encontrar essa resposta. Que o suicídio, como você disse, ele tem causas e efeitos multifatoriais. Então, tem uma dimensão biológica, tem uma dimensão emocional, uma dimensão familiar, uma dimensão social, porque existe uma influência social e uma dimensão espiritual. Porém, as causas emocionais, né, elas definem o desejo do suicídio e o ato do suicídio. Por quê? Porque é através das nossas emoções que interpretamos os eventos que acontecem na nossa vida. E num dado momento, dependendo dos nossos sentimentos e emoções, nós observamos para a vida como se não tivesse mais recurso. Acabou, a única porta que vai trazer um alívio é o suicídio. Então, emoção. Emocional. E esse fator emocional, Enio, ele é facilmente perceptível, tanto para quem está por perto, para os familiares, e para a própria pessoa. É facilmente identificável que eu estou enveredando por esse caminho? É muito comum que a família observe, né, que a pessoa ela vai se isolando, ficando mais silenciosa, ela demonstra uma certa apatia, né, existencial, ela não participa das comemorações familiares, ela começa talvez a ingerir mais bebida alcoólica, expressar um certo pessimismo, né, em relação à vida. Então acaba que a família ela consegue, se estiver um pouco mais atenta, observar essas mudanças comportamentais. E o próprio indivíduo, ele sim, ele também observa, mas pelo fato de estar adoecido, ele não vê isso com muita gravidade, ele vai se entregando a esse processo, entrando naquilo que nós chamamos de normose, né? Porque não é assim mesmo, porque é a lente que ele acaba colocando naquele momento para enxergar a vida. Então é importante que alguém que esteja próximo chame a atenção para o que está acontecendo com aquela pessoa. Você citou aí a bebida, né?
Nós podemos entender, então, que sempre que um colega, um parente, alguém, sempre que a gente perceber uma mudança de comportamento, quer seja para o ensimesmamento, ficar macambúzio, triste, reprimido, ou para práticas que não eram comuns, por exemplo, indivíduo que não tem o hábito de beber e de repente começa a fazer uso da bebida, ou uso do tabagismo, começa a fumar. Isso é indicativo que há um problema emocional e que essas mudanças de comportamento são consequências desses problemas, hein? Uhum. Normalmente, essas substâncias, né, que você citou, principalmente a bebida alcoólica e outras substâncias ativadoras, né, do sistema nervoso central, é, elas acabam trazendo ao indivíduo uma certa paz, porque ele se afasta da sua realidade. Então, é como se fosse um pseudomedicamento, né? Um antidepressivo, um ansiolítico. É claro que de uma forma equivocada, de uma forma errada, né? Vamos dizer assim. Então, quando a pessoa começa a recorrer demais a essa substância, é um indicativo de que alguma coisa está errada. Nós não vamos ser radicais, fundamentalistas, dizendo que não, que a pessoa não pode tomar uma taça de vinho ou tomar uma cerveja. Mas quando isso se torna a regra, significa que algo está errado, né, na vida dessa pessoa. Então, o comportamento, tanto para mais quanto para menos, porque menos no rebaixamento de humor, e às vezes para mais na euforia. A pessoa que é totalmente comedida com os seus gastos, que tem um equilíbrio, né, tem muita responsabilidade. De repente, ela começa a gastar muito. De repente, ela começa a querer viajar demais, ela começa a dar passos além das suas possibilidades. Como se diz, passo maior do que a perna. O que está Uhum. acontecendo com essa pessoa? Né? Então, nós temos que tomar cuidados com essas mudanças de comportamento, porque são indicativos de que a pessoa possa não estar bem. Entendi. Enio, o nosso tempo é bastante limitado, mas eu acho que nós já plantamos várias sementinhas para todos nós, para o nosso público. E eu gostaria que você encerrasse o nosso encontro de hoje falando alguma coisa para as pessoas que passam por essas experiências, dessas mudanças de comportamento, mas principalmente voltada também para a família. Porque, como você disse, muitas vezes o indivíduo, como ele está com uma lente, ele entra naquele estado de normose e ele não se percebe modificado a ponto de estar correndo risco. Então, vamos falar com os familiares, né? Uma mensagem para os familiares. Quando se observar alguma mudança nesse sentido, o que nós temos que fazer para ajudar esse nosso parente, nosso familiar, esse nosso amigo? Bom, primeiro compreender, né, Ricardo, que às vezes quando nós temos alguém adoecido, a tendência, pelo senso comum, é que a gente adoeça também, que Hum, você entre num processo de codependência. Então, para sair dessa trama posta pelo adoecimento, é necessário conversar com pessoas que estejam fora do problema, que tenham mais lucidez. Seja um orientador lá na casa espírita, seja um psicólogo, buscar também uma ajuda psiquiátrica, né? Compreender, assim, que tudo passa, tudo passa. Se nós não conseguimos evitar o problema, é preciso trazer essa consciência de que nós somos espíritos eternos. E por mais que cometamos os equívocos, Deus não nos desampara nunca, né? Jesus fala no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 38. Portanto, Deus é Deus de vivos e não de mortos, porque para ele todos vivem. Então, por mais que não consigamos evitar, todos nós estamos entregues à justiça divina e ao amor de Deus. Não vamos desistir nunca. Enio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por ter destinado esse tempo para conversar conosco, conversar com os nossos ouvintes.
E eu espero, em outra oportunidade, contar com a sua presença mais uma vez aqui no canal Espiritismo para Iniciantes. Muito obrigado, Enio. Valeu, Ricardo. Grande abraço. Grande abraço. E por hoje é só. Se gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu joinha. Se desejar, divulgue o nosso canal em suas redes sociais, dê aos seus amigos, aos seus familiares a oportunidade de conhecer um pouco da doutrina espírita por intermédio do nosso canal, dentre outros disponíveis para todos. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.